Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Greve Peugeot. Hoje estamos aqui com o Adriano, sócio da Greve Peugeot, e com a Andrea, que é gestora da área civil, para tratar de mais um assunto muito polêmico e que muito se discute internamente no escritório. A execução. Você que tem uma cobrança, um título executivo, um crédito a receber, hoje estaremos dando dicas sobre isso. Olá, Adriano. Olá, Andrea. Sejam muito bem-vindos. Olá, Fábio. Satisfação estar novamente aqui no podcast da Greve Peugeot para falar de um assunto tão importante, tão relevante que todo mundo se preocupa, qual é a melhor forma e a forma mais rápida de receber algum crédito que você tem com um terceiro. E para isso estou aqui juntamente com a Andrea para elucidar todas essas questões. Olá, Adriano. Olá, Fábio. Eu agradeço pelo convite. Espero contribuir para tirar dúvida das pessoas que estão nos vendo sobre esse assunto tão importante e interessante. Vamos lá. Eu tenho um crédito a receber. Eu tenho emprestei dinheiro, estou com um título executivo, um cheque, alguma coisa, e tenho um valor a receber. Existe alguma preferência, alguma ordem de preferência que eu possa escolher para cobrar isso do devedor? Sem sombra de dúvidas, Fábio, a preferência é sempre o dinheiro. Por quê? Toda vez que uma dívida é paga em dinheiro, acabou, liquidou, já recebeu, já resolveu o problema. Mas muitas vezes o devedor infelizmente, ele não tem dinheiro, ou seja, ele não tem a liquidez necessária para pagar aquela dívida. Aí, o Código de Processo Civil, ele prevê outras formas de recebimento desse crédito também, como, por exemplo, títulos da dívida pública do governo, seja municipal, estadual ou federal, joias, pedras preciosas, móveis, imóveis, veículos, barcos, ou seja, tem uma infinidade de formas dos credores receberem, mas a que todo mundo prefere realmente é o dinheiro. Muito bem. Falando em dinheiro, então, aqui obviamente é o que tem mais liquidez, né? Se dinheiro na mão, você pode fazer e investir no que quiser. Andréia, a gente tem um caso em que você sabe que o devedor ele é assalariado ou ele é aposentado e ganha bem. Eu consigo penhorar? O Adriano falou que a ordem preferencial é o dinheiro. Eu consigo penhorar o salário ou a aposentadoria dele? Sim. O Código prevê que os rendimentos de salário e aposentadoria são impenhoráveis. Mais recentemente, o tribunal, tanto de São Paulo como de outros estados, eles estão deixando a penhora acontecer desde que essa penhora de um percentual da aposentadoria ou do salário não comprometa a subsistência do devedor. Então, penhora-se. O devedor, para não conseguir a penhora, ele tem que comprovar que isso vai ser prejudicial a ele, que realmente ele vai ser prejudicado. De outra forma, sim, consegue-se a penhora desse percentual para satisfazer a execução. E isso está sendo muito utilizado quando o crédito que está sendo perseguido também tem a natureza alimentar. Vamos pensar, você na condição de advogado tem honorários para receber, a natureza dos honorários é de natureza alimentar. Aí você consegue pedir essa penhora também, o juiz defere, e aí é o devedor que vai ter que comprovar que ele não tem condições de arcar com essa penhora no salário ou na aposentadoria dele. Então a gente consegue, assim, porque muito se falava antigamente da impenhorabilidade de salário, de aposentadoria. Então isso é um entendimento recente ou já faz algum tempo? Como é que está? O entendimento é recente, mas é interessante até citar que o Código de Processo Civil anterior, ele citava a palavra absolutamente impenhorável. Com a alteração, essa palavra absolutamente foi excluída. Então, fica a critério do juiz analisar caso a caso e verificar essa possibilidade ou não de se deferir a penhora do percentual do salário ou da aposentadoria. Verificando, né, o valor do salário, se é um valor substancial, por certo, o percentual que venha a ser penhorado não vai comprometer a subsistência do devedor e vai satisfazer o crédito que está sendo perseguido. Não faz sentido não poder penhorar um salário, ainda mais quando o salário da pessoa é altíssimo. Aí o credor fica sem receber porque o salário é impenhorável, mas se a pessoa ganha 30, 40, 50 mil reais
É óbvio que ela tem condição de pagar aquela dívida, é óbvio que ela não depende integralmente daquele salário de 30, 40, 50 mil reais ou mais para manter a subsistência dela. O que é manter a subsistência? É ter o mínimo de condições financeiras para comprar comida, para pagar água, luz, aluguel, isso aí. Então, quanto maior o salário, mais fácil é para a pessoa pagar essas dívidas. Então, por isso que a Justiça tem entendido que é possível penhorar parte de salário agora. Muito bem. Até na execução da pensão alimentícia, né, para os filhos, já há uma previsão expressa no Código de Processo Civil que a impenhorabilidade não se aplica. Então, é perfeitamente cabível se penhorar salário, aposentadoria para pagamento de pensão alimentícia. Muito bem. Vamos agora para as palavras difíceis. A gente ouve muito se falar em certidão premonitória. Está no artigo 828 do Código de Processo Civil. O que é certidão premonitória? Então vamos lá, Fábio, vamos facilitar realmente que quando a gente fala muito juridiquês, o cliente e as pessoas não entendem, mas a certidão premonitória nada mais é o seguinte: quando você entra com um processo para cobrar uma dívida, você pode pedir no fórum uma certidão de que aquele processo existe. Então, assim que você entrou com com esse processo, você pede essa certidão, o fórum emite essa certidão e ela serve para quê? Você levou no Detran, vai bloquear os veículos que essa pessoa tem. Na verdade, vai constar que esse processo existe. Então, ninguém vai comprar um veículo de uma pessoa que sabidamente está devendo, porque vai aparecer essa certidão quando alguém for querer fazer a transferência desse veículo. Da mesma forma, essa certidão pode ser levada no cartório de registro de imóveis. Então, se você sabe que o devedor tem um imóvel ou vários imóveis, você pode pegar essa certidão e averbar ela em cada uma das matrículas dos imóveis que esse devedor tem. E o que isso ajuda num processo? Quem comprar, seja um veículo ou um imóvel, e neste bem já conste que aquele processo existe, essa pessoa não vai poder falar que comprou e não sabia que o processo existia. Então, não vai poder alegar o famoso terceiro de boa-fé? Não vai boa-fé? poder alegar que era terceiro de boa-fé, que não sabia que esse processo existia. Então, a probabilidade de quem tem o crédito em receber, ela se torna muito maior quando você pede essa certidão e leva ela no Detran, leva ela no cartório de registro de imóveis, leva ela na junta comercial, leva ela na Agência Nacional da Aviação Civil. Se o devedor tem um avião ou tem um helicóptero, você leva ela na Capitania dos Portos. Se você sabe que o devedor tem um barco, um jet ski, um iate, então ela tem inúmeras utilidades. Para quê? Para você já deixar constando em todo o patrimônio do devedor que o seu processo já foi ajuizado contra ele, para evitar que ele dilapide o patrimônio. O que é isso? Que ele começa a se desfazer do patrimônio dele para que não pague esta dívida. Então, a certidão premonitória nada mais é do que uma comunicação, um registro no bem de que existem processos e que aquele bem pode ser eventualmente penhorado, garantido para a satisfação daquele débito. Isso aí só pode fazer em processo de execução ou em qualquer outro tipo de processo? Não, essa certidão é no processo de execução. É um artigo específico na parte de execução do Código de Processo Civil. Então, se aplica à execução mesmo. A dívida, ela não pode mais ter discussão sobre ela, não é? Quando que você faz um processo de execução? Quando é uma duplicata, quando é um cheque, quando é uma nota promissória, uma confissão de dívida. Então, é em algumas situações que você consegue fazer um processo de execução. Por exemplo, quando tem um acidente de trânsito, aí num processo de acidente de trânsito você não consegue fazer isso. Por quê? O juiz ainda vai analisar se o réu tem culpa pelo acidente ou se não tem, o que é muito diferente de quando você já cobra uma dívida que ela já existe, já está consolidada e ela já está em aberto, já não foi paga anteriormente na data do vencimento. Muito bem. Recentemente, isso também ocorreu no processo trabalhista, eu acho que está em todas as esferas,
e foi muito noticiado aí nos portais, na imprensa, a teimosinha. O que é a teimosinha? Só posso cobrar de cliente que é teimoso ou pode cobrar de cliente que não é teimoso? O que é a teimosinha? Na verdade, a teimosinha, ela foi implantada pelo Poder Judiciário, né? É o cisbajude que a gente fala, mas com uma duração mais longa. Vamos dizer assim, nós temos hoje o cisbajude, que é o quê? É um pedido de penhora online que o credor faz no processo de execução. Aí o juiz emite uma ordem que vai para o Banco Central para tentar penhorar o crédito nas contas que o devedor tem em todos os bancos que estão cadastrados no Banco Central. Antes isso era como? Você pedia essa ordem, o juiz expedia, o banco tentava, num período específico, essa penhora, não obtinha um resultado efetivo e ele informava no processo. Hoje é diferente, você pede e essa ordem fica contínua por 30 dias, hoje são 30 dias. Fica contínua por 30 dias, tentando penhorar bloquear o total da execução. Pode não penhorar o total, uma parte e tal. Passou esse período, esses 30 dias, o resultado vem para o processo, o credor é intimado a se manifestar para ver se realmente hoje houve a satisfação do seu crédito ou não. Se houve a satisfação, aí o devedor também é intimado para impugnar, apresentar algum tipo de defesa. Então, ela é efetiva por quê? Porque antes o devedor ele tinha uma ideia de quando ocorreria essa ordem e não deixava o dinheiro no banco. Hoje, isso ocorre por 30 dias, é contínuo. Então, ele não tem essa possibilidade. Não tem mais a chance de... E, geralmente, a ordem é feita sem a ciência do devedor. Ele toma conhecimento depois que ela é efetivada. Muitas vezes ele toma conhecimento porque o gerente liga, informa que houve um bloqueio na conta dele. Né? Aí que ele busca informações e descobre que é do processo de execução, o valor, tal, e aí que ele vai tomar ciência de tudo que ocorreu. Mas aí a gente já conseguiu que o crédito seja satisfeito. E hoje em dia, para os nossos credores que possuem crédito a receber, é maravilhoso, porque o devedor fica com a conta bloqueada por 30 dias. E em todas as instituições bancárias, não tem mais a diferenciação. Porque anteriormente o cisbajude ele tinha falhas, ele não atingia cooperativas de crédito. Então, não tinha os convênios, né? Não tinham os convênios. Hoje ele pega também as cooperativas de crédito, que muita gente abria conta em cooperativas porque sabia que a penhora online não funcionava nas cooperativas, só funcionava nos bancos tradicionais. E hoje em dia isso não acontece mais. Então, você imagina, fica 30 dias a conta bloqueada. Bloqueada que a gente fala assim é o seguinte, entrou dinheiro ali, bloqueou. Até bloquear integralmente o valor do crédito do processo. Então, para credores, isso hoje em dia é maravilhoso. Mas para os devedores é um pesadelo. Com certeza. E é interessante que o sistema está sempre em aprimoramento. A expectativa é que futuramente não seja apenas 30 dias, que fique a ordem por período indeterminado, até que se consiga... Sim, até que se consiga efetivamente o bloqueio do crédito que está sendo perseguido. Mas aí a pessoa nunca mais na vida vai poder ter uma conta bancária. Ela pode, depois que ela pagar o credor. Muito bem. E vamos lá, nós temos uma dívida, vamos lá. Eu sou credor de uma pessoa e essa pessoa tomou chá de sumiço. Ela desapareceu do mapa. Como que a gente faz para poder bloquear e penhorar algum bem dela? Não acho ela. Ela sumiu, foi para a fazenda dela, se escondeu e ninguém mais acha. Então, Fábio, no Código de Processo Civil tem uma previsão para quando isso acontece e o que você pode fazer. Você tentou citar o devedor no endereço que você conhecia dele e não localizou, você pode pedir, aí agora a gente vem com aquelas palavras complicadas e feias, não é? Você pode pedir o arresto. O que é o arresto? Nada mais é do que uma penhora online também. Mas como o devedor não sabe da existência do processo, por isso que não chama penhora, porque ele ainda não foi citado, ele ainda não sabe que existe aquele processo contra ele. Por isso que se chama arresto.
E ela é tão eficaz quanto a penhora também, porque você pode pedir o arresto online e a conta do devedor fica com uns 30 dias tentando encontrar dinheiro na conta dele. Então, quando não encontra o devedor, pede o arresto e depois que ele for cientificado desse arresto, aí é só converter em penhora. Então, a eficácia é a mesma e é tão boa quanto. E é interessante, vamos pensar na efetividade do arresto. Se você começou uma execução, solicitou a expedição da certidão premonitória, que nós falamos agora, e localizou bens, você faz a averbação da existência da ação. Não conseguiu localizar o devedor para citar, mas você já sabe os bens que ele tem. Você pode pedir o arresto daqueles bens que foram localizados para garantir a execução. Muito bem. E vamos lá, vamos para mais um exemplo. A dívida é contra uma empresa, uma personalidade jurídica. E essa empresa não tem nada em nome dela, ela quebrou, faliu. Existe o instituto que nós chamamos, tem um nome técnico, vou pedir para vocês explicarem, da desconsideração da personalidade jurídica. Então, primeiro a pergunta, como é que eu atinjo o patrimônio dos sócios uma vez que a pessoa jurídica, aquela empresa, não tem bens? Eu posso pedir isso mais de uma vez? Como é que funciona isso? O incidente de desconsideração, que a gente também utiliza bastante em processo de execução, ele é solicitado quando você esgota os meios, você busca de todas as formas bens do devedor, não localiza e percebe nas suas buscas que houve um esvaziamento do patrimônio da empresa, mas a pessoa física possui bens. Às vezes há uma confusão também, né? Os bens a empresa paga a conta dos sócios, os sócios pagam a conta da empresa. Se você consegue comprovar e entra com esse pedido, isso a gente vamos falar no juridiquês de novo, entra com o pedido um incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica. Aí o devedor, os sócios da empresa devedora, eles são citados a se defender. Eles apresentam uma defesa alegando que não há desvio de patrimônio, que não há confusão patrimonial, nada disso. Aí, depois que eles apresentam essa manifestação, o juiz analisa se é o caso ou não de conceder o pedido do credor. Se ele entender que restou configurado o desvio, né, da empresa, ele defere. Aí, os sócios também respondem pela dívida da empresa, com o patrimônio pessoal deles. Muito bem. E vamos lá, para mais um exemplo. Vocês deram aí as ordens aí de penhora, entre elas bens móveis. Bens imóveis. Pode ser casa ou bens móveis, pode ser um veículo. Vamos tratar do veículo. A gente conseguiu encontrar o veículo e penhorou, mas aí não acha esse veículo. O que devemos fazer? Lá entrei com a ação, ganhei o processo, achei um veículo, penhorou esse veículo, porém eu não acho ele. A gente pode proceder de várias formas, Fábio. Uma dessas formas é o seguinte: pedir para o juiz intimar o devedor para que apresente o veículo e informe onde esse veículo está, sob pena de pagamento de multa. Uma outra alternativa que pode ser feita é pedir para que o juiz oficie o Detran. Para quê? Para que insira no sistema uma ordem de bloqueio e retenção desse veículo. Ou seja, basta esse devedor passar por aqueles radares inteligentes que tem nas rodovias paulistas, que vai acusar na polícia rodoviária que tem um veículo com ordem de bloqueio de circulação. É aqueles radares dedo duro que é? Os radares dedo duro, sim, que daí acusa lá para a polícia militar, logo no posto à frente, de que tem uma restrição de circulação daquele veículo. E também, quando passa em blitz na cidade, a polícia pode constatar, e pode acontecer até o seguinte, do próprio credor ver o veículo e denunciar para a polícia, pedir a presença de uma viatura para que faça a apreensão desse veículo, daí esse veículo vai para o pátio. Então, essas são as formas de se proceder quando o veículo não é encontrado. Muito bem. Vamos lá, para mais um tema aqui. Primeiro eu gostaria que vocês explicassem o que é a alienação fiduciária e depois de explicar, pode ser penhorado um bem que está alienado para o banco?
Sim, ó, a alienação fiduciária, vamos explicar de uma forma simples, porque é uma operação financeira complexa. Mas, explicando de uma forma simples, é o seguinte, é quando você compra um imóvel, só que você dá esse imóvel para o banco em garantia de que você vai pagar. Então, basicamente, o imóvel ele pertence ao banco ou à instituição financeira e você vai pagando as parcelas e ao final desse financiamento, se você pagar tudo certinho, o banco devolve o imóvel para você. Você pode morar nesse imóvel, você pode alugar esse imóvel, só que você não pode vender, porque esse imóvel não é seu, é do banco. Para vender, tem que quitar a alienação fiduciária ou transferir essa alienação fiduciária para um outro banco. Então, vamos lá. É possível penhorar esse imóvel com alienação fiduciária? Não, não é possível, mas tem como ser feito uma outra forma, que a doutora Andréia vai explicar. Na verdade, o que a gente pede, a penhora de imóvel ou veículo que está com alienação fiduciária, é dos direitos, são os direitos que a pessoa tem sobre o bem. Então, ela vem pagando, né, essa alienação, então ela já tem direito, que ela já pagou uma parte. Como ela não tem a propriedade, porque essa é da instituição financeira, então isso a gente não pode penhorar, mas os direitos sim. Então o que acontece? Nós pedimos, penhora-se os direitos, faz-se uma alienação judicial, que a gente fala que é um leilão, e o produto, se houver um arrematante do veículo ou do imóvel em si, o produto é primeiro destinado a essa instituição financeira, que é a proprietária. E o saldo transfere-se ao credor no processo de execução. Muito bem. Vamos falar agora de dívida de cônjuge. A gente sabe lá aquele homem ou aquela mulher que tem várias operações, um empreendedor ou uma empreendedora, tem vários negócios em andamento e negócios às vezes geram dívidas. Quando que a dívida do cônjuge ela responde por aquela dívida? Sabemos que existem vários regimes de casamento, e aquelas dívidas que são contraídas antes da união estável ou do casamento e aquelas dívidas contraídas depois. Então vamos lá, quais são os regimes de casamento que existem e quando o cônjuge ele vai responder pela dívida do marido ou da esposa? Então vamos lá, vamos dividir aqui as respostas, né, doutora Andréia? Então eu vou falar quando as pessoas são casadas na comunhão universal de bens. A comunhão universal de bens não tem conversa. O marido está devendo, como o patrimônio na comunhão universal de bens, o próprio nome do regime fala, é universal. O que é do marido é da esposa e o que é da esposa também é do marido, independente da época que eles se casaram. Por quê? Porque eles optaram em casar com a unificação do patrimônio, seja patrimônio que recebeu de herança, seja patrimônio que já tinha antes do casamento, seja patrimônio que vai receber de doação, seja patrimônio que vai comprar durante o casamento, ou seja, quando é comunhão universal de bens, se o marido está devendo, o patrimônio da esposa vai ter que pagar aquela dívida e vice-versa. Então, essa é uma das situações. Agora a gente vai falar da comunhão parcial. Se a dívida é anterior ao casamento, eles se casam, adquirem um bem, né? Então, subentende-se que pela comunhão parcial é metade de cada um. Aí o que acontece? Pode-se penhorar também, mas a parte que cabe a cônjuge, que seria 50%, tem que ser preservada. Agora vamos dar um exemplo vamos um pouquinho mais longe. É um imóvel que não se admite uma divisão. Não pode dividir e falar, vou penhorar só a parte dele. Ninguém arremata 50% de uma casa num leilão. É raro isso acontecer. Então, você pede a penhora do todo. E é o todo que vai para um leilão. Só que, depois que for arrematado, a parte que cabe à cônjuge, que não participou da dívida, vai ser reservada a ela. E o credor vai ficar com a parte que caberia ao real devedor. E já vamos lá, na separação de bens, o próprio nome já diz, eu tenho os meus bens separados dos seus. Então, se você tem dívida, a dívida é sua, não é nossa e não é nem minha. Então, para quem é empresário, o melhor regime a ser adotado é sempre o da separação de bens. Por quê? Não corre o risco
da dívida do empresário macular o patrimônio do outro cônjuge, não é? Então, quando o marido tem uma empresa e a esposa tem patrimônio que ela já recebeu de herança ou de outro negócio dela, é melhor casar com separação de bens para que não tenha perigo de as dívidas da empresa de um dos cônjuges afetem o patrimônio ou a empresa do outro cônjuge. Seria o ideal, realmente, né? Só precisa marido e mulher conversar e entender isso da importância. Sim. Porque às vezes tem muita dessa questão, tanto o homem quanto a mulher, vamos casar na separação. Você não quer dividir, você já está pensando em separar, você já está pensando. Mas eu acho que racionalmente, se a pessoa é um empresário, ela é um empreendedor, e empresário e empreendedor correm riscos e pode um dia ou outro ter alguma dívida, o melhor caminho realmente é a separação, é o regime mais racional para que não tenha dissabores futuros, né? E não é o foco aqui hoje do nosso podcast, mas também o regime de bens não é para sempre. Ele pode ser alterado. Então, se eventualmente a pessoa é casada com comunhão universal de bens e quiser alterar para comunhão parcial ou para separação de bens, ela pode prontamente pedir na justiça, vai ter que explicar o motivo pelo qual quer fazer essa alteração, mas se for bem fundamentado, o juiz concorda e tem a possibilidade de alterar o seu regime de bens também. Muito bem. Mas a gente tem só que fazer uma ressalva, né? Que em relação aos bens que foram adquiridos antes da alteração, o regime não muda. Então, era comunhão universal e adquiriram vários bens, depois resolveram alterar, fazer uma separação. Os bens que eram da época da comunhão universal continuam se comunicando entre eles. Muito bem. E vocês falaram bastante de penhora de dinheiro, né, de ativos financeiros, de bens imóveis, móveis. Assim, isso é tudo dentro do processo, se pede tudo dentro do processo. Eu consigo, paralelamente, fazer alguma busca de bens fora do processo? Sim, consegue sim. Hoje nós temos ferramentas para isso fora do processo. E uma outra situação que é interessante, hoje em dia todo mundo tem rede social, né? Tá? Facebook, Instagram, LinkedIn e outras mais. Você sempre consegue alguma informação interessante sobre o devedor. Uma foto que ele posta, um local que ele está. Então, é interessante que se façam buscas nesses sites, até mesmo sites jurídicos. Às vezes, a pessoa ela é credora num processo e é devedora no seu. Você descobre que ela tem um outro processo que ela é credora, que ela tem um crédito, inclusive, para receber. Então, essas buscas você pode fazer sem a necessidade da intervenção do Poder Judiciário. Você pode ir na junta comercial, ver se o devedor tem outras empresas, participações societárias. Você pode, no próprio cartório de registro de imóveis, antes do juiz permitir, antes de chegar o momento em que o juiz defere, para você mesmo fazer essa pesquisa. Você pode ir no cartório de notas para ver se o devedor tem imóveis que ele já tem a escritura, mas ainda não registrou. Você pode ir no Detran pesquisar se ele tem veículos. Ou seja, tem uma infinidade de pesquisas hoje em dia que podem ser feitas extra processo. Porque o processo ele tem o seu ritmo, não é? Não dá para você pedir 10, 15 providências de uma vez só. Então, você vai de uma providência de cada vez. Você pede a penhora primeiro de dinheiro na conta, não achou? Depois você pede a penhora de veículos, não achou? E assim sucessivamente. Isso demanda um certo tempo. Então, se você já faz todo o trabalho de casa antes de entrar com a ação ou logo após o ajuizamento da ação, você já mostra para o juiz onde que está o patrimônio do devedor e o que você já quer. Então, isso ganha um tempo maravilhoso, porque hoje em dia aquele provérbio tempo é dinheiro, na justiça nada mais é do que uma grande verdade. Então, quanto mais rápido você vai atrás do devedor, atrás do patrimônio, maior é a probabilidade de você receber o seu crédito, né? Quem chega primeiro bebe água limpa. Muito bem. A última pergunta para vocês aí, para a gente encerrar mais esse episódio do podcast. A empresa devedora é dissolvida, ela se desfaz. O que eu devo fazer para satisfazer, para eu garantir o meu crédito? Se a empresa é dissolvida regularmente, vamos dizer, ela dá baixa na junta comercial, ela encerra
perante os outros órgãos públicos, os sócios vão responder pela dívida, dependendo também do tipo de sociedade. Mas é mais simples, é uma coisa automática de ir para eles. Agora, se a empresa dissolve irregularmente, que a gente vê muito isso acontecer, aí nós entramos no incidente de desconsideração da personalidade jurídica que nós falamos agora há pouco. Você tem que comprovar o encerramento irregular das atividades, o desvio, situações que ensejam o pedido e um deferimento pelo juiz, que o juiz autorize essa desconsideração. Aí nós voltamos àquilo. Os sócios são citados para se defender nesse incidente e depois é o juiz que decide se eles vão responder com o patrimônio pessoal ou não pela dívida da empresa. Que ótimo. Gente, chegamos ao fim de mais um episódio muito esclarecedor. É um assunto muito importante, a execução, como cobrar de uma forma certa, de como ter eficácia numa cobrança, porque a gente vê muito o famoso ganhou e não levou. A pessoa ganha o processo, ela tem o crédito, ela tem o direito, mas ela não consegue receber, ela não consegue efetivar. Vocês esclareceram aqui de uma forma didática, muito tranquila aí, de como devemos proceder. Então, quem está nos assistindo, procure um advogado de sua confiança, procure alguém que possa tomar todas as medidas até o fim para que você possa ter o seu crédito satisfeito. Adriano, Andréia, um prazer tê-los aqui. Muito obrigado por esses esclarecimentos. É sempre muito bom participar dos podcasts Greve Pejon. Os podcasts são muito esclarecedores. Os assuntos tratados são sempre assuntos importantes, relevantes e de interesse da coletividade. E eu tenho certeza que o assunto de hoje, assim como os demais podcasts que já foram apresentados, foram muito interessantes e todo mundo gostou bastante. Eu agradeço também pelo convite novamente. Espero ter contribuído também para esclarecer dúvidas em relação a esse assunto, que realmente é relevante, e como todos os outros que são tratados aqui pelo Greve Pejon. Gente, muito obrigado quem está nos assistindo. Convido vocês quinzenalmente a estar com a gente aqui. Podem trazer aí assuntos, temas que entendem ser relevantes e de interesse. Estamos sempre à disposição para esclarecer todas as dúvidas de toda a população. Um abraço e até a próxima.